Olá, alunos, tudo bom? Mais uma aula aqui para nós de mineralogia e petrografia. Hoje a gente vai falar sobre as texturas das rochas magmáticas, tá? Das texturas das rochas magmáticas. Vamos entender primeiro qual é a diferença entre textura e estrutura que a gente falou na última aula. Nós falamos na última aula que a estrutura é o arranjo geral dos minerais, dos cristais dentro da rocha. Essa distribuição dos minerais dentro da rocha. Quando a gente fala em textura, a gente está falando especificamente de cada mineral. A gente está falando especificamente de cada mineral. Qual é a sua forma, qual é o seu tamanho, qual é o seu grau de cristalização. Então a gente está se especificando, especificamente falando de cada mineral, de cada cristal. Tá? Então, a estrutura é como eles estão organizados dentro da rocha. E a textura são as relações que ele tem com os outros, com os seus vizinhos. Como é que ele está organizado, como é que ele está, qual é a sua forma, qual é o seu tamanho. Então, essas características, né, é o que a gente chama de textura. Vamos lá para o nosso quadro? Vamos lá. Então, textura das rochas magmáticas. Tá? A textura, ela descreve, então, as características de cada um de seus minerais constituintes. Que características são essas? Com relação à sua forma, com relação às suas dimensões, com relação à sua estrutura interna e as relações que esses minerais guardam entre si, seus contatos, a distribuição dos tamanhos, ou seja, as relações que esses minerais aguardam com relação aos outros. Lembra quando a gente falou nas últimas aulas da diferença entre rochas ígneas vulcânicas e as rochas ígneas plutônicas? Quando a gente fala sobre rochas ígneas plutônicas, então, a gente está se referindo, né, a essa cristalização, né, mais profunda. À medida que esse corpo plutônico vai para a superfície, você vai ter uma cristalização mais fina, uma diferença grande, por exemplo, entre a margem, né, a borda e o centro com relação ao tamanho dos cristais. Então, essas relações aqui é o que nos importa, né, essa distribuição. Né? Antigamente, a gente levava em consideração apenas considerado como todo, né? Cristais grandes, rochas plutônicas, né? Ou seja, os minerais estão distribuídos, né, de forma aleatória, mas uma granulação grosseira e uma granulação fina para as rochas vulcânicas. Só que aqui ele pede para a gente também fazer relações com relação ao centro e à borda, porque você vai ter diferenças de velocidade de crescimento dos cristais em função. Quem está na borda cristaliza mais rápido, quem está no centro cristaliza mais devagar. Então você pode ter dentro do mesmo corpo variações texturais, né, em virtude de velocidade de cristalização. De uma maneira geral, quando a gente fala em textura, né, a gente usa alguns parâmetros para descrever essas texturas. Né? Então a gente costuma utilizar como parâmetros o grau de cristalinidade, né, o grau de visibilidade, ou seja, ele é facilmente visível. Né? No grau de cristalinidade é se ele é totalmente cristalizado ou ele virou um vidro, cristalizou tão rápido que virou vidro. Né? Visibilidade, a gente consegue observar ele sem usar qualquer tipo de equipamento, com a vista desarmada, que a gente costuma dizer. Né? Qual é o grau de granulação? É grosseiro, é médio, é fino? Né? Qual o tamanho relativo dos cristais? Né? Qual é a forma geométrica desses cristais? E como é que eles se articulam entre si? Então, esses 6 parâmetros aqui, são os que a gente mais leva em consideração para definir, né, algumas características da rocha. De uma maneira geral, a gente sempre fala de tamanho de cristal com tamanho pequeno. Né? Por exemplo, quando a gente pensa que a solidificação de um magma, né, o arrefecimento, né, em profundidade, ele é lento. Na superfície ou próximo dela, ele é rápido, e na superfície ele é muito rápido. A cristalização em profundidade, ela se dá de forma completa, a pouca profundidade, né, incompleta, e na superfície praticamente ausente. Né? Os cristais em profundidade,
cristalizaram em profundidade são bem visíveis, né? Na superfície ou próximo a ela são pouco visíveis e totalmente na superfície eles são ausentes, né? Exemplos aqui, você tem o granito como uma rocha ígnea intrusiva, o basalto como uma rocha ígnea extrusiva e a obsidiana como se fosse um vidro vulcânico. Então você tem a obsidiana, esse aqui, né? O basalto é esse aqui e o granito é esse de cá, né? Textura das rochas magmáticas, então, grau de cristalinidade seria a proporção entre vidro e minerais e cristais, né? Então, quando a gente fala que só tem material cristalino, só tem minerais, só tem cristais, né? Só tem minerais, a gente fala que ela é holocristalina. A gente usa esse holo aqui, né, para se referir, por exemplo, a todo, né? Uma visão holística, quando você olha como um todo. Então, essa característica de ter o holo na frente significa todo. Então, holocristalina, toda formada de cristais. Quando a gente fala de hipocristalina, a gente fala de predomínio, ou seja, a maioria é cristais, né? A maioria é formada de cristais. Hipovítrea, né, é predomínio de material vítreo. Então, uma hipocristalina tem mais cristal do que vidro e uma hipovítrea tem mais vidro do que cristal, né? Esse prefixo hipo quer dizer abaixo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em hipopótamos, hipo, abaixo, né? Potamos é água, então um animal que vive embaixo d'água, constantemente debaixo d'água, né? Holovítrea, que holo de todo, né? Vítrea, toda formada de vítrea, tá? Então, holocristalina, toda formada de cristais, holovítrea, toda formada de vidro, de uma maneira geral. Outro parâmetro, grau de visibilidade, né? É a fração cristalina de uma rocha que é possível de ser vista, né, à vista desarmada, né, sem utilização de lupa, né? Então aqui a gente pensa sem lupa, sem qualquer tipo de material, de equipamento que você possa aumentar o tamanho do cristal. De uma maneira geral, a gente divide em fanerítica e afanítica. Fanerítica vem de faneros. Faneros quer dizer visível, aparente. Então, faneros quer dizer visível, quer dizer aparente, que pode ser observado. Então, fanerítica, material cristalino facilmente identificado com vista desarmada, sem utilização de qualquer tipo de equipamento, no caso, lupa, por exemplo, né? Subfanerítica, isso aqui é pouco usado, eu praticamente nunca vi isso aqui, né? Seria parcialmente identificável com vista desarmada. Não sei se você consegue identificar mais ou menos, né, o tamanho dos cristais. E a fanítica é quando não contém cristais identificáveis com vista desarmada. Então aqui já é praticamente impossível, né? Então aqui você tem uma textura afanítica ou hemicristalina, cristais pequenos, pouco visíveis à vista desarmada. No caso aqui o exemplo é o basalto. Uma textura fanerítica ou holocristalina. Nesse caso, todos os cristais são bem desenvolvidos e são visíveis à vista desarmada, sem utilização de lupa. Então, faneros, fanerítica, afanítica, né, não visível. Tamanho relativo dos cristais, o outro parâmetro. É uma comparação relativa entre o tamanho, as dimensões. Então, se eu pego uma rocha, por exemplo, nesse caso aqui, em que todos os minerais são praticamente do mesmo tamanho, a gente fala que é equigranular. Então, equigranular, equi, de igual, triângulo equilátero, todos os lados iguais, equidistante, a mesma distância, então equi quer dizer igual, grãos iguais, do mesmo tamanho, né? Inequigranular seria a negação, né? E daí quer dizer a negação, então seriam dimensões variáveis, ou seja, vários tamanhos. Então aqui você tem, né, uma rocha com cristais de diversos tamanhos. Megaporfirítica, mega quer dizer muito grande, pórfiros quer dizer, né,
cristais grandes, né, fenocristais, são grandes cristais, numa matriz relativamente média. Porfirítica, pórfiros, né, fenocristais, cristais grandes, né, pequenos fenocristais, numa matriz de granulação fina a densa. E vitrofílica, né, seria coexistem pequenos cristais numa matriz de vidro. Então você tem cristais dentro de uma matriz mais vítrea. Nesse caso aqui é muito comum, né, você definir apenas se a rocha é equigranular, ou seja, todos os minerais do mesmo tamanho, ou inequigranular, tá? Então não há necessidade de ficar decorando as demais, né? Ou porfirítica também às vezes aparece, quando você tem, no caso equigranular, todos são do mesmo tamanho, aproximadamente do mesmo tamanho, inequigranular, tamanhos variáveis, e porfirítica é quando você tem, né, cristais imersos numa massa de granulação bem diferenciada. Então, basicamente, é essa a diferença. A forma geométrica dos cristais, proporção entre minerais euédricos. Aqui a gente lembra, né, que euédricos são minerais com faces perfeitas, subédricos mais ou menos e anédricos sem qualquer tipo de forma definida. Então, o cristal édrico seria totalmente limitado por faces de cristais. Então, aqui a gente tem o euédrico. Subédrico é mais ou menos, né? Então você tem mais ou menos definido por faces bem definidas. E anédrico é sem qualquer tipo de forma externa definida. Então, quando, por exemplo, eu pego uma rocha que você tem, né, predomina minerais euédricos, ou seja, bem formados, com faces bem identificáveis, a gente fala que é pandiomórfica, ou panidiomórfica, ou automórfica. Hipantomórfica ou hipautomórfica ou hipidiomórfica é quando você tem uma rocha que predomina minerais subédricos, ou seja, mais ou menos. Euédrica, faces cristalinas bem desenvolvidas, subédricos mais ou menos. Alguns têm, outros não. Xenomórfica ou alotriomórfica, você tem uma situação onde todos os minerais possuem formas anédricas, ou seja, sem forma definida, o que é, na maioria dos casos, o que predomina nas rochas, né? De uma maneira geral, as rochas predominam formas anédricas, né? Não é muito comum você encontrar uma rocha com uma distribuição praticamente só de minerais bem formados. Né? E para finalizar, como os minerais estão, os contatos que se dão entre os minerais. Então, os contatos mais comuns podem ser planares, ocorre por justaposição, né? Ou irregulares, quando você tem um contato por imbricamento do mineral. Então, quando você tem um contato de um mineral com o outro, onde você tem, nesse caso aqui, vamos identificar, né, como os minerais eles vão se articulando, né, e você, aqui vamos dizer, um contato planar, que vão formando outros. Então a gente teria aí contatos planares, e o contato irregular, quando você tem contatos, né, diferenciados, né, com formas não definidas, contatos serrilhados, né. Aqui, por exemplo, você tem contato, né, bem planar, né, com os minerais. Então aqui você tem fenocristais bem desenvolvidos, os cristais com as faces bem delineadas, é um cristal euédrico, numa massa formada de material mais fino, né. Aqui você já tem contato serrilhado entre dois minerais. Então aqui você vai ter, né, esse formato serrilhado de um contato de um mineral com o outro. Então, basicamente, são esses tipos de contatos aí. Tá? Importante identificar, galera, que, né, o processo de diferenciação de estrutura e estrutura. Lembrando, estrutura é o arranjo geral da rocha, como os minerais estão organizados dentro da rocha. Quando a gente fala
Em textura, a gente está falando sobre os minerais em si, qual é o tamanho, qual é a sua forma, qual é o grau de cristalização e como eles se articulam com os seus vizinhos, como ele se comporta em relação aos seus vizinhos. Se ele é do mesmo tamanho, se é de tamanho diferente, se o contato é irregular, se o contato é regular. Então, basicamente, são esses dois parâmetros aí que são importantes para a classificação, para a caracterização das rochas ígneas, né? A estrutura da rocha e a textura da rocha. Então, as estruturas que nós vimos, estrutura fluidal, estrutura vesicular, estrutura amigloidal, né, estruturas de fluxo. Né? Então, essas são estruturas, são como os minerais estão organizados dentro da rocha. Quando a gente fala em textura, grau de cristalização, se ela é bem cristalizada, se ela é mal cristalizada, se tem mais vidro, né, se é uma textura equigranular ou inequigranular, se os tamanhos são iguais, os cristais são muito diferentes, se é porfirítica, se eu tenho grandes cristais imersos numa matriz mais fina, se os minerais são todos bem formados, se eles predominam minerais euédricos ou predominam minerais subédricos ou anédricos. Então, essas relações é que são importantes na identificação das texturas das rochas. Importante no processo de caracterização e definição do ambiente de formação da rocha. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.